Oi, eu sou o Lucas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse humilde canal. Hoje o nosso assunto é o que a editora faz. Eu vou tentar explicar e falar um pouquinho sobre os passos de uma editora, desde que ela aceita um original até o momento onde ela publica esse original. Então bora lá. Mas antes de tudo, você que acabou de chegar aqui nesse vídeo, daqui a pouco por acaso, ou seguiu o link no meu Instagram, eu vou te convidar para se inscrever no canal. Toda semana a gente tem um vídeo muito bacana sobre esse universo. Eu também falo sobre outras paradigmas. Nós, escritores, a gente sonha em ser publicado por uma editora. Paga ou não, normalmente a gente sonha em ser publicado por uma editora tradicional. Só que às vezes, no meio desse caminho, algumas coisinhas não saem daquele jeito que a gente espera e no final das contas a culpa acaba indo sempre para a editora. Normalmente a culpa é da editora mesmo. Só que eu vou explicar exatamente o que ela faz para que você não xingue a editora às vezes quando você contrata a editora, mas aí manda para uma gráfica diferente e não sai muito bem. Ou quando você contrata uma editora e aí o seu livro não vende, mas a editora nunca se propôs a distribuir. Então eu vou explicar aí os passinhos que tem dentro dela. Para usar o exemplo, eu vou usar a minha editora, a Fly, para a gente conseguir entender o passo a passo que acontece dentro de uma editora. Bom, na Fly tem lá um campo que é envie o seu original, e ele explica como que você tem que adaptar o seu livro, o seu original, para que ele chegue até a gente possa avaliar. É um formato bem padrão, né? Então a gente pede que envie o Word em formato editável, em fonte 12 ou semelhante, no texto pelo menos, né? Os capítulos e títulos às vezes são diferentes, mas a fonte 12 como padrão. E o mais importante, o que mais importa para a gente é o tamanho do seu livro. O Word, por padrão, ele já configura o seu programa com o A4. O A4 não é o tamanho que o seu livro vai ser impresso. O seu livro, muito possivelmente, vai ser impresso ou em 14 por 21, que são os livros um pouco menores, ou 16 por 23, que são os livros maiorzinhos, tipo George Martin, e os 14 por 21 é tipo, sei lá, os livros 14 por 21. Você precisa adequar o seu original para esses tamanhos, para que quando a editora receba o seu livro, ela saiba exatamente quantas páginas ele vai ter, mais ou menos, para poder te passar um orçamento mais preciso. No caso da Fly, a gente recebe os originais, e se eles não estão corretos, às vezes a gente avisa o cara, ou às vezes se está muito fora da casinha, a gente realmente não tem o que fazer, porque estava lá escrito como que você tem que enviar o negócio, e o cara não enviou o negócio, só que ele não leu. Se ele não leu, ele não pode ser escritor. Mas às vezes chega um original pra gente que não tá do jeito que a gente pediu e a gente avisa o autor e pede para ele arrumar e devolver para nós. Então, quando um original chega prontinho na Fly, a gente avalia esse livro para ver a viabilidade dele de ser publicado. Aí surge uma pergunta: putz, mas a Fly realmente não paga. Por que a gente tem que avaliar o livro para publicar ele? Não é só pagar e publicou? Nem perto disso. A Fly é uma editora muito séria e ela quer se destacar no mercado por publicar histórias boas e com uma boa qualidade editorial e gráfica. Então, por isso, a gente não pode aceitar qualquer livro. A gente faz uma seleção muito detalhada e a gente só escolhe realmente aqueles que combinam com o que a gente busca, que é um livro de qualidade. Seja de qualquer gênero, mas tem que ter qualidade. Para isso, quando chega um original na Fly, a gente avalia as 30 primeiras páginas. Quando a gente avalia essas 30 páginas, o avaliador ele vai montar uma série de pontos positivos, negativos e algumas sugestões para o autor. Sugestões como, por exemplo, o seu livro está muito grande, você podia reduzir o tamanho dele fazendo isso. A gente não vai dizer, se o livro está muito grande, corta, porque a gente não pode dizer isso sem saber como resolver o problema. Então, por exemplo, o avaliador encontrou que no seu livro tem muitas palavras repetidas, ou tem muitas palavras que não precisavam estar ali, ou tem capítulos que não resolvem nada. Sabe, a gente consegue perceber a qualidade do autor pelas 30 primeiras páginas. Com essa avaliação, a gente passa para o autor, então, os pontos positivos, negativos do livro dele, se os personagens estão bem desenvolvidos, a gente avalia toda essa parte. E se o livro for aprovado, a gente manda também a proposta de investimento para ele. O autor, então, ele arrumou o original dele, ele aprovou a proposta, assinou o contrato, começou a investir e aí começa o processo de produção. A primeira coisa que eu gosto de fazer na editoria é a revisão ortográfica. Porque na revisão ortográfica, muitas vezes, o autor vai acabar mudando algumas ideias, fazendo alguns cortes que ele não esperava, ou até adicionando coisa. Então, esse processo de revisão, ele pode alterar muita coisa e pode alterar o rumo que esse livro vai ter depois. Depois da revisão prontinha, aprovada, a gente já tem que ter o capista selecionado. O capista na Fly, ele é o cara que faz a capa do seu livro, só que ele também define o visual. Porque quando o capista fechou com o autor o que eles vão fazer, a gente espera até que esse trabalho termine para que o diagramador entre em trabalho.
porque assim a capa e o miolo vão conversar. Então quando o capista faz uma capa de qualidade, essa qualidade passa para todo o livro, porque a gente procura manter essa identidade visual que foi criada pelo autor em conjunto com o capista. Então a gente tem a revisão ortográfica pronta, aprovada, a capa perfeita e o miolo prontinho. Tudo isso podia ser mandado para a gráfica e imprimir o livro e já começar a vender. Só que antes disso tem a parte mais importante de todas, que é a ficha catalográfica e o ISBN. Sem a ficha ou ISBN, você não vende o seu livro. Você não vende, você não coloca em nenhuma livraria, você não pode vender para escolas ou semelhantes. Você precisa ter esses dois itens, a ficha catalográfica e o ISBN. Para fazer a ficha, tem que ser a bibliotecária. Então, a melhor forma é realmente contratar uma editora, porque a gente tem um banco de bibliotecários. E o ISBN precisa ser também um editor. Então, por exemplo, se você quer fazer o seu ISBN, você vai gastar, sem mentira, cara, de 300 a 400 reais, porque você vai ter que se cadastrar como editor, comprovar isso, e é algo que não é tão tranquilo assim. Então, contratando uma editora, você vai ter esses dois serviços de qualidade e vai poder vender o seu livro nas livrarias sem problema. Na Flive e em outras editoras, o processo de edição ele varia bastante. Na Flive ela varia de acordo com a vontade do autor. Então, por exemplo, a gente pode ter book trailer, a gente pode ter publicidade planejada, a gente pode ter um lançamento bem diferente, a gente pode ter ilustração interna. Tem muitas opções que a gente dá para o autor para que ele consiga um livro muito mais vendável, um livro que esgote nas prateleiras muito mais rápido do que se não tiver. Mas óbvio, cada autor é um autor, cada escritor prefere algumas coisas, então isso varia de acordo com o autor. O mínimo, o básico é isso que eu falei para vocês antes. E aí tem muitos plus que podem acontecer no meio desse caminho. A Flive também tem outro diferencial, além de todos que vocês já conhecem. Eu falo em outros vídeos sobre tudo que a Flive tem de diferencial, mas a gente oferece para o autor, totalmente de graça, só ele fechar o contato com a gente gente oferece para ele um planejamento de marketing. O que é o planejamento de marketing? Ele pode ser considerado até uma consultoria, mas é mais do que isso, porque a gente faz realmente um planejamento, onde o autor ele tem pelo menos uma hora. Então é pelo menos uma hora focada, mas a gente dá esse serviço durante 12 meses corridos, mas pelo menos uma hora focada, onde ele, junto com os nossos planejadores, vão construir uma estratégia de verdade para que o livro dele seja vendido interpessoalmente, então ele vendendo para pessoas e também de forma digital. Isso é muito importante, porque quando você publica o seu livro, muitas vezes se esquece do depois. Então você editou o livro, você mandou para a gráfica, recebeu, marcou o lançamento, fez o lançamento. Putz, e agora? As pessoas vão vir comprar de mim? Elas vão nas livrarias comprar? Não, elas não vão. Você precisa fazer coisas para que o seu livro seja vendido rápido, para que você possa fazer mais livros e vender mais rápido e ganhando dinheiro com isso. Então, por isso, a gente tem um planejamento de marketing interpessoal e digital com todos os autores da Flive. Isso não acontece nas outras editoras, é muito raro de se ver isso. Grato, principalmente, eu nunca vi acontecer. E a gente justamente oferece isso de graça, porque está no nosso sangue, na nossa ideologia, que o autor que vem até nós, ele saia da Flive, ele publique com a Flive com mais dinheiro no banco do que ele entrou, porque a gente quer que você venda mesmo. O objetivo, todos os nossos valores, tudo é planejado para que o autor venda os seus livros. Então esse planejamento não podia deixar de estar dentro dos pacotes. Sobre a editora, tem muitos assuntos que a gente pode tratar ainda. A gente pode falar sobre comparação da editora paga com a tradicional, sobre como é que ela funciona em outros conceitos, um pouquinho de aprofundamento em algumas coisas de editoria, mas o processo realmente que é feito para chegar até o final do livro é esse que eu falei para vocês. Se vocês quiserem outros assuntos ligados à editora ou qualquer outra coisa, como sei lá, como preparar o meu original, ou como fazer uma apresentação do meu livro que o editor não vai ter como ignorar, vocês deixem nos comentários ou me mandam lá no Instagram, que eu vou marcar aqui na minha agendinha e a gente pode fazer esse livro no futuro e te marca como agradecimento. O vídeo de hoje vai ficar por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Se você gostou do vídeo, deixe seu like aí embaixo, que ajuda muito a gente. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, que é muito importante. E quer conversar comigo, mandar alguma mensagem, bater um papo, vai lá no Instagram. O @ tá aí na descrição e você pode me seguir e mandar mensagem à vontade, que eu adoro responder. Muito obrigado mesmo por ter assistido até aqui. Um abraço e tchau!